A Divindade de Cristo, livro Império das Seitas, de Walter Martin, página 100. A identidade de Cristo está claramente revelada em todo o texto das Escrituras inspiradas, e como ensinam elas, ele é o Deus Jeová em forma humana. Comparar Isaías 7,14, 9,6, Miqueias 5,2, João 1,1, 8,58, 17,5, com Êxodo 3,14, Hebreus 1,3, Filipenses 2,11, Colossenses 2,9, Apocalipse 1,8, 17, 18, etc. A divindade de Jesus Cristo é uma das pedras angulares do cristianismo e, por causa disso, através dos séculos, tem sido mais atacada do que todas as outras doutrinas da fé cristã. Aceitando a heresia ariana que Atanásio, um dos grandes pais da Igreja, refutou com seu ensaio sobre a encarnação do Verbo, muitos indivíduos e seitas negam que Jesus Cristo seja igual a Deus Pai e, consequentemente, o Deus Trino. E, como já vimos, as Testemunhas de Jeová não constituem exceção a essa infame regra. Contudo, o testemunho das Escrituras é sólido e bastam as referências citadas acima para silenciar para sempre essa heresia blasfema que, pelo poder do próprio Satanás, engana muitos, adulterando a palavra de Deus. Então, a divindade de Cristo é um importante argumento contra as testemunhas de Jeová, pois se a Trindade é real, e ela o é, e se Jesus é Jeová, são um e o mesmo, toda a estrutura da seita cai por terra, formando um monte de fragmentos e de doutrinas desconexas que não apresentam a menor congruência. Consideremos então os versículos mencionados, bem como sua relação com essa questão. Primeiro, a Isaías 7,14. Portanto, o Senhor Jeová mesmo vos dará sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que literalmente quer dizer Deus ou Jeová conosco, já que Jeová é o único Deus. Letra B, Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Letra C, Miqueias 5,2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Dos textos do Velho Testamento, Jeová, o Senhor dos Exércitos, revelou seu plano de aparecer em forma humana e cumpriu as diversas profecias relacionadas com esse milagre na pessoa de Jesus Cristo. Com o estudo das passagens transcritas acima, o leitor imparcial se converterá de que Jeová cumpriu suas promessas e se tornou homem, literalmente Deus conosco, Mateus 1,23. A palavra-chave do texto de Isaías 7,14 é Emanuel, que só pode ser traduzida como Deus conosco, e como não existe outro Deus a não ser Jeová, como ele próprio disse, Isaías 43,10, Jesus Cristo e Jeová são a mesma substância em poder e eternidade, e por conseguinte são iguais. Essa profecia foi cumprida em Mateus 1,22, 23. Logo não há dúvida de que Jesus Cristo é o Filho da Virgem, retratado de forma tão clara em Isaías 7,14. As testemunhas de Jeová não têm argumento para refutar esse ensino claro das Escrituras, isto é, que Jeová e Cristo são um e o mesmo Deus, já que o termo Emanuel, Deus ou Jeová conosco, não dá margem a nenhuma outra interpretação. O texto hebraico de Isaías 9,6 é um dos versículos mais fortes para se provar a divindade de Cristo e declara de forma incontestável que o próprio Jeová tensionava manifestar-se em forma humana. O texto revela claramente que o governo estará sobre os ombros do menino que nasceu, do filho que foi dado, cuja identidade é revelada nos próprios termos que descrevem seus atributos.
Pela inspiração do Espírito Santo, Isaías refere-se a Cristo como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, atributos que só Deus pode ter. A expressão Deus forte é em si mesma uma identificação de Jeová, já que não apenas Ele é o único Deus, Isaías 43, 10, 11, mas o termo forte ou poderoso é atribuído a Ele como relação à sua divindade. As testemunhas de Jeová evitam esse texto, afirmando que Cristo é um Deus poderoso, mas não o Deus Todo-Poderoso Jeová. Em face de todas estas provas, o argumento é ridículo. As testemunhas argumentam que, como não há artigo antes de poderoso, no hebraico ele não se refere a Jeová. Então, é de se perguntar: existem dois deuses poderosos? Sabemos que isso é absurdo. Entretanto, as testemunhas persistem neste erro, apesar do texto de Isaías 10, 21, TNM, onde o profeta diz que os restantes de Jacó se converterão ao Deus poderoso. E nós sabemos que, como o próprio Jeová diz a Moisés, ele é o Deus de Jacó. Êxodos 3:6. Em Jeremias 32:18, o profeta afirma que ele é Jeová. Ele, Jeová, é o grande, o poderoso Deus. Duas palavras que significam a mesma coisa, comparar com Isaías 9:6, 10:21, Jeremias 32:18. Se fôssemos aceitar a tese das testemunhas de Jeová, teríamos de crer que existem dois deuses fortes, e isso é impossível, pois existe apenas um único Deus, verdadeiro e poderoso. Isaías 45:22. Em Miqueias 5:2, esse outro profeta, citando as palavras de Jeová, informa-nos não somente sobre o local de nascimento do Cristo, que os judeus apontam como sendo Belém, a cidade de Davi, mas também nos dá o início de sua identidade, isto é, Deus em forma humana. O termo saídas pode ser traduzido por Orígenes, referência Brown, Drive and Bright, The Hebrew Lexicon of the Old Testament. Página 426. O único que se enquadra nessa descrição, cujas origens são desde os dias da eternidade, é o próprio Deus, já que só Ele é o primeiro e o Eu Sou o último, Isaías 44, 6, 8. O ensino destes versículos é insofismável e suficiente para estabelecer, sem sombra de dúvida, a deidade do Senhor Jesus, que se tornou homem, identificou-se conosco ao encarnar-se e se ofereceu de uma vez por todas, como resgate por muitos, o eterno sacrifício que pode salvar totalmente aqueles que se aproximarem de seu poder purificador. 2 João 1:1, no princípio ou na origem, arche no grego, era o verbo logos, e o verbo estava com Deus, ton theon, e o verbo era Deus, theos. Ao contrário do que trazem as versões de Emphatic Diaglott e a tradução do Novo Mundo, a construção gramatical do grego não deixa dúvida de que essa é a única tradução possível para esse texto. O sujeito da sentença é verbo, logos, e o verbo é era. Nessa oração não há objeto direto, pois o verbo ser não admite objeto, mas um predicativo que incide diretamente sobre o sujeito, no caso aqui, o verbo logos, aliás, coel, um erudito em grego no Novo Testamento, já falecido, formulou uma regra gramatical indicando que um predicativo, no caso dessa oração, theos, Deus, ao preceder o verbo, como ocorre em João 1, não pode ser precedido de artigo. Portanto, está claro que não é necessário colocar artigo antes de theos, Deus, e que traduzi-los como um Deus é uma tremenda incorreção gramatical, já que theos é o predicativo nominativo do era na terceira oração do versículo e deve referir-se ao sujeito verbo logos. Portanto, se Cristo é o verbo que se fez carne, João 1,14, ele tem de ser Cristo, ele tem de ser Deus, e não ser, a não ser que se pretenda refutar o texto grego e, por conseguinte, toda a palavra de Deus.
No apêndice da tradução do Novo Mundo das Escrituras Gregas Cristãs, as testemunhas de Jeová tentam desacreditar o texto grego neste ponto, pois percebem que se Jeová e Jesus são um, em natureza, a doutrina delas não terá consistência, pois elas negam a unidade da natureza divina. Assim sendo, a refutação do argumento deles nesse ponto é conclusiva. Eles afirmam que o fato de haver artigo antes de theon em João 1.1 e não haver antes de theos em João 1.1d indica que há uma diferença entre os dois. A diferença seria que no primeiro caso o termo se refere ao único e verdadeiro Deus, Jeová, enquanto que no segundo a referência é a um Deus diferente do primeiro e inferior a ele. Esse segundo Deus seria Jesus Cristo. Eles dizem ainda que a tradução um Deus é correta porque todos os ensinos das Escrituras Sagradas provam que essa tradução é correta. Tal observação indica que a questão não se limita apenas a esse texto, mas à Escritura como um todo. A Bíblia, na realidade, ensina que Cristo é plena e igualmente Deus, porque então eles enfatizam tanto este versículo, provavelmente é para causar impacto, demonstrando uma suposta erudição num texto do conhecimento geral. A omissão do artigo antes de theos não quer dizer que o vocábulo se refira a um Deus e não ao único Deus verdadeiro. Basta que examinemos as seguintes passagens nas quais não há artigo antes de theos e veremos que nelas a tradução um Deus não faz sentido. Mateus 5:9, 6:24, Lucas 1:35-78, 2:40, João 1:6, 12, 13, 18. Capítulo 3, 2:21. Capítulo 9, 16, 33. Romanos 1, 7, 17 e 18. 1 Coríntios 1, 30, 15, 10. Filipenses 2, 11, 13. Tito 1, 1 e muitas outras. O argumento usado para justificar essa tradução é muito fraco e inconsistente para serem coerentes. As testemunhas de Jeová deveriam traduzir a palavra dessa forma todas as vezes que ela aparece sem o artigo. Isso é um Deus no nominativo, de um Deus no genitivo, ou para um Deus no dativo, etc. Mas elas não fazem em Mateus 5:9, 6:24, Lucas 1:35-78, João 1:6, 12, 13 e 18, Romanos 1:7, 17, etc. Vê a TNM e de empática diaglótica. Ninguém em sã consciência poderia traduzir o theos em João 1:1 por um Deus e depois verter o theos de Mateus 5:9, Lucas 1:35, João 1:6, etc. por de Deus, Jeová, sendo theou o genitivo do mesmo substantivo da segunda declinação, sem o artigo pelo argumento das testemunhas de Jeová, deveria ser traduzido por de um Deus e não de Deus, como aparece tanto na tradução do Novo Mundo como no De Empática Diaglote. Poderíamos relacionar aqui inúmeros outros exemplos, mas vamos apenas sugerir que o leitor consulte o Novo Testamento grego do Dr. Erwin Nestlé ou de Westcott e Hort, juntamente com o The Elements of Greek de Francis Kingsley Ball, para verificar essa questão das desinências dos substantivos. Portanto, se as testemunhas de Jeová insistem nesta errônea versão, um Deus, deveriam pelo menos ser coerentes, o que não são, e todas as vezes em que não aparece o artigo, deviam traduzir o termo da mesma forma. A verdade é que as testemunhas de Jeová tiram ou colocam o artigo antes do nome Deus, sempre que isso lhes interessa, por mais que as regras gramaticais determinem o contrário. Numa tradução importante como a da Palavra de Deus, deve-se observar todas as regras, mas as testemunhas não têm sido coerentes em sua aplicação delas. As pessoas que redigem a justificativa
exibem aí outro traço característico das testemunhas de Jeová, o de citar errada ou apenas parcialmente uma reconhecida autoridade no assunto, como o adjetivo de apoiar seus erros gramaticais. Elas fazem isso no apêndice da tradução do Novo Mundo das Escrituras Gregas Cristãs, citando as seguintes palavras do Dr. Robertson. Os escritores antigos empregavam roteos para designar o Deus da religião absoluta, distinguindo dos deuses mitológicos, mas não observavam que na segunda sentença, depois dessa, o Dr. Robertson diz: no Novo Testamento, porém, embora tenhamos proston theon, João 1 e 2, é mais comum encontrarmos simplesmente theos, principalmente nas epístolas. Em outras palavras, na maioria dos casos, os escritores do Novo Testamento não usam o artigo antes de theos, mas o sentido fica perfeitamente claro pelo contexto. Isso é, eles se referem ao único Deus verdadeiro. Basta que examinemos os versos relacionados a seguir, onde o artigo é empregado em apenas uma ocorrência do termo theos e em nenhuma outra forma dele, e perceberemos claramente que não se podem tirar conclusões tão radicais do emprego do termo em João 1 e 2. Os textos são Mateus 4, 3 e 4, 12 e 28, 28 e 43, Lucas 20, 37 e 38, João 3, 2, 3 e 3, Atos 5, 29 e 30, Romanos 1, 7 e 8, 17 e 19, 2, 16 e 17, 3, 5, 22 e 23, 4, 2, 3. No grego, a aplicação do artigo é muito importante. Ele não é usado indiscriminadamente, mas não estamos ainda qualificados na língua grega ao ponto de justificar o emprego do artigo em todos os casos. O Dr. Robertson tem o cuidado de ressalvar que somente nos últimos anos foi que se procedeu a um estudo do artigo. Até Robertson ainda não sabemos tudo a respeito do assunto e, portanto, ninguém pode tirar conclusões radicais, como afirmam dogmaticamente os autores do apêndice. É absurdo dizer que um simples substantivo pode ser traduzido por Deus, enquanto o outro, que aparece sem artigo, comunica apenas a ideia de qualidade. Apêndice da tradução do Novo Mundo das Escrituras Gregas Cristãs. Os próprios autores da nota, mais adiante, traduzem o mesmo substantivo theos por um Deus e não como uma qualidade. Isso se contradiz no próprio contexto. Concluindo, queremos mencionar que a posição dos autores da nota está muito clara. Segundo eles, é absurdo dizer que o Verbo Cristo é o mesmo Deus com quem ele estava, João 1. Aí o critério empregado para determinar o que é verdade nas Escrituras é a razão deles visivelmente falha. Basta apenas que notemos a situação errônea de um texto de Dana e Mantei. Não há dúvida de que Mantei quer dizer que o Verbo era a divindade, em harmonia com inúmeras indicações das Escrituras, mas os autores arranjaram essa tradução um Deus para atender ao seu objetivo de negar a divindade de Cristo e, em consequência, negar a palavra de Deus. O próprio Dr. Mantei, já falecido, afirmou que as testemunhas haviam citado as palavras fora do contexto, tendo inclusive escrito a Torre de Vigia. Nessa carta ele dizia: em nossa gramática não dizemos nada que possa dar a entender que é certo traduzir João 1 por um Deus, e também não é gramaticalmente correto nem faz sentido traduzir João 1 como o Verbo era um Deus. Michael Van Buskirk, The Scholastic Dishonesty of the Watchtower, a desonestidade acadêmica da Torre de Vigia. 3. João 8,58, respondeu-lhe Jesus: antes que Abraão existisse, eu sou. Comparando
esse verbo em Êxodos 3,14 e Isaías 43, 10, 13 da Septuaginta, veremos que eles são idênticos. Em Êxodo 3,14, Jeová está falando a Moisés e diz: Eu sou, que qualquer teólogo inteligente compreende ser o sinônimo de Deus. Então Jesus afirma literalmente: Eu sou Jeová, eu sou. E é evidente que seus ouvintes entenderam que ele queria dizer exatamente isso, pois, como vemos no versículo seguinte, tiveram ímpetos de apedrejá-lo pela lei hebraica. Havia 5 motivos pelos quais se podia apedrejar alguém, e vale lembrar que os judeus eram muito legalistas. Eram os seguintes: primeiro, invocação de mortos, Levíticos 20, 27, 2, blasfêmia, Levíticos 24, 10, 23, 3, falsos profetas levando o povo à idolatria, Deuteronômios 13, 5, 10, 4, filhos rebeldes, Deuteronômios 21, 8, 21, e 5, adultério e estupro, Deuteronômios 22, 21, 24, Levíticos 20, 10. Quem estuda a Bíblia honestamente tem de concordar que, dentre os motivos citados, o único que os judeus poderiam alegar como base legal para apedrejar Cristo era o segundo, a blasfêmia. Na verdade, não tinham nenhum. As testemunhas de Jeová mais zelosas afirmam que eles iriam apedrejá-lo porque Jesus os chamava de filhos do diabo. João 8,44. Mas se isso fosse verdade, por que não tentaram apedrejá-lo em outras ocasiões? Mateus 12, 34, 23, 33. Quando ele os chamou de raça de víboras, a verdade é muito simples. Eles não poderiam apedrejá-lo com base nisso, pois a lei só prescrevia a pena de apedrejamento em 5 situações. Se eles quisessem apedrejá-lo com base na acusação de insulto, estariam condenando-o segundo critérios próprios. Mas isso não aconteceu, pois em João 10,33, mais uma vez, os judeus tentaram apedrejá-lo, acusando-o de fazer-se Deus, e não um Deus, o que já comentamos suficientemente. Vamos usar um pouco de lógica, então. Se nas outras ocasiões em que foram insultados eles se manifestaram dentro da lei, não apedrejamos Jesus porque iriam transgredi-la agora, em João 8,58, se é que fariam por isso. Segundo dizem as testemunhas de Jeová, só mais uma coisa precisa ser dita. Em seu contexto, esse argumento é ridículo. Nas Escrituras existe apenas um eu sou, Isaías 48, 12, 44, 6 e Apocalipse 1, 8, 17. E Jesus assumiu essa identidade. Por causa disso, os judeus, interpretando erradamente a lei, se dispuseram a apedrejá-lo. As testemunhas de Jeová, tradução do Novo Mundo das Escrituras gregas cristãs, declaram que a tradução da expressão grega ego eimi, eu sou, de João 8,58, é traduzida corretamente no tempo perfeito indefinido. Tenho sido e não eu sou. Vamos desmascarar essa atrevida distorção do texto grego, examinando gramaticalmente o verbo, para ver se existem bases válidas para o traduzirmos assim. Para começar, é um pouco difícil saber o que o autor do comentário acima quer dizer com isso, pois ele não emprega a terminologia gramatical tradicional. A sua argumentação não se acha baseada em padrões gramaticais normais. O auristo infinito, desta maneira, não forma uma oração. Aqui o termo mais importante é o adversário prim, não é o advérbio prim. Portanto, advérbio prim, portanto, a construção deveria ser chamada de oração prim. O termo perfeito indefinido não é um termo gramatical padrão e o seu uso aqui foi criado pelos autores da nota. Portanto, é impossível saber o que eles querem dizer com isso. O verdadeiro problema no versículo aqui é a construção verbal ego eimi. O Dr. Robertson, que aliás foi citado como autoridade pelos próprios tradutores da TNM, afirma que eimi é absoluto. Essa forma verbal ocorre em 4 textos, João 8, 24, 8, 58, 3, 19, 18, 5. Neles, o termo é usado,
o termo é o mesmo que aparece em Deuteronômio 32:39, Isaías 43:10, 46:4, etc. Como sendo a tradução da expressão hebraica eu sou ele. A expressão só é empregada quando se quer reafirmar o senhorio de Jeová. Portanto, trata-se de uma declaração de divindade plena e igual. A tradução errada e grosseira da TNM só serve para acentuar o quanto é problemático desviar o real significado da expressão e do contexto. Mas o texto onde se vê mais claramente que essa frase designa a divindade plena de Jesus é João 13:19. Ali o Senhor diz aos discípulos que mencionara alguns fatos antes de eles acontecerem, para que, quando ocorressem, eles crescem que ego eimi, eu sou. Jeová é o único ser para quem o futuro é o presente. Jesus estava lhes dizendo certas coisas antecipadamente para que, quando elas se cumprissem no futuro, eles soubessem que eu sou ego eimi, isto é, que ele é Jeová. Em conclusão, podemos afirmar que os fatos estão inequivocados e inequivocamente claros. O grego não admite o arbitrário enxerto de uma tradução como essa, ou tenho sido. O argumento da Sociedade Torre de Vigia aí é de que se trata de um presente histórico usado em referência a Abraão e, portanto, perfeitamente permissível. Isso é um exemplo bem claro da ambiguidade da Torre de Vigia. Esse texto não é uma narrativa, mas uma citação direta do que Jesus disse. As gramáticas tradicionais limitam o uso do presente histórico apenas a narrativas. Aí esse texto só poderia ser traduzido como eu sou, e como Jeová é o único eu sou, Êxodo 3:14, Isaías 44:6, ele e Cristo são um em natureza e verdadeiramente a plenitude da divindade em carne. Na Septuaginta, a versão da expressão hebraica Erie, que é Erie, né? Erie, de Êxodo 3:14, ego eimi, é equivalente a eu sou Jeová, e Jesus muitas vezes citava a Septuaginta para os judeus. Por aí sabemos que eles a conheciam bem, e esse é o motivo de se terem irado com ele pela sua declaração. 8:59. 4. Hebreus 1:3. Ele é o reflexo da sua glória e a representação exata do seu próprio ser, e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. TNM. Acredito que essa passagem das Escrituras não deixa dúvidas quanto à divindade de Jesus Cristo. Seria ilógico e absurdo supor que Cristo, que é a expressa imagem da substância de Jeová, não fosse da mesma substância de Jeová, e por conseguinte nem Deus, ou a segunda pessoa do Deus Trino. A Bíblia não diz que nenhuma das coisas que Deus criou é da mesma substância ou essência. No grego, upostasios, de Deus. Portanto, o Verbo eterno em que habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Colossenses 2:9, não pode ser uma criatura, um ser criado. É claro que o autor do livro de Hebreus tensionava revelar Cristo como Jeová, senão nunca teria empregado uma linguagem tão explícita a expressão exata do seu ser. E como vemos em Isaías 7:14, o Messias seria Emanuel, isto é, Deus conosco. As testemunhas de Jeová tentam empregar a falácia do artigo de um Deus em vez de usar só Deus, referindo-se a Emanuel. Mas como antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Jeová falando em Isaías 43:10. Com base nisso, apenas isto nessa declaração de Deus, vemos que é impossível que exista outro Deus, o que inclui também um Deus. Aqui o argumento deles, que se baseia numa abstração gramatical, cai por terra. E como sempre, a divindade de Jesus continua intacta. 5. Filipenses 2:11.
e toda língua reconheça abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Se compararmos este verso de Colossenses 2:9 e Isaías 45:23, veremos, e é impossível não ver, a plena divindade do Senhor Jesus exatamente como ela é. Em Isaías 45:23, Jeová diz o seguinte: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. Em Colossenses 2:9 lemos: porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O termo divindade é tradução literal do vocábulo grego theotetos. Portanto, ao pé da letra, temos: em Cristo habita na carne, sumaticos, toda a plenitude, pleroma, da divindade. Em sua obra Greek English Lexicon of the New Testament, léxico grego-inglês do Novo Testamento, que a Torre de Vigia considera bastante abrangente, Thayer faz uma análise completa do termo theotetos, deidade, divindade, oferecendo principalmente uma interpretação dele no contexto de Colossenses 2:9. As testemunhas de Jeová devem estar lembradas que Thayer era unitariano, uma religião que nega a divindade de Cristo, que, portanto, ele estaria mais propenso a aceitar a interpretação delas do que a do cristianismo evangélico. Mas, a despeito de sua posição teológica, Thayer era um professor de grego de rigorosa integridade na apresentação dos fatos, por mais que eles conflitassem com sua crença pessoal. Isso é característica de todos os bons críticos e teólogos honestos. Na edição de 1886, Thayer afirma que theotetos, deidade, divindade, é uma forma do termo grego theot, divindade, ou como ele próprio diz, é o estado de ser Deus, divindade, Colossenses 2:9. Em outras palavras, Jesus era a plenitude da divindade, Jeová na carne. A versão de Empática Diaglote apresenta uma tradução correta de theotetos, divindade, mas a TNM a traduz, pois, por qualidade divina, o que é errado. Isso tira de Cristo sua divindade. Para obter essa tradução errada, as testemunhas de Jeová substituem pela palavra theotis, uma forma de theot divino, e assim conseguem livrar-se da prova incontestável apresentada pela palavra a divindade Jeová, tes theotetos, que derruba a tese deles. Contudo, existem provas documentais que revelam não ser correto fazer isso. Como diz Thayer, theot, divindade, difere de theot, divino, do mesmo modo que essência difere de qualidade ou atributo. Esse fato também vem demonstrar a mentira praticada pelas testemunhas de Jeová no intuito de enganar um estudante da Bíblia mais incauto, levando-o a cometer uma blasfêmia contra o Senhor Jesus Cristo. Está errado, esse termo não pode ser traduzido assim. Substituir uma palavra por outra ao fazer uma tradução é simplesmente desonesto. As testemunhas de Jeová não têm base nem autoridade intelectual nenhuma para afrontosamente distorcer a tradução do texto grego. De acordo com as palavras do texto, Jesus Cristo é a mesma essência e substância que Jeová, e sendo essência divindade, difere da qualidade divina, portanto ele é Deus. Tes theotetos, a divindade, Jeová revelado na carne. Ninguém deve ter a ousadia de questionar o fato de que Jesus e Jeová são Jesus e Jeová são um em natureza, pois estes textos mostram claramente o plano e o propósito de Deus. Paulo apresenta esse argumento na sua carta dos Filipenses, já citado, quando atribui ao Senhor Jesus a identidade de Jeová, como se vê em Isaías 45:23, ele afirma intrepidamente que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
A Bíblia ensina claramente que a maior glória que se pode dar a Deus é reconhecê-lo e adorá-lo na pessoa de seu Filho, como o próprio Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14,6. Todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai, João 5,23. Portanto, está claro pelo contexto que a grandeza da divindade é revelada especificamente em Jesus Cristo de modo pleno, e é necessário que todos compreendamos as consequências que sobrevirão àqueles que ignoram as ordenanças da palavra de Deus e abertamente negam a divindade de seu Filho, que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20. 6. Revelação. Eu sou o Alfa e o Ômega, de Jeová, Deus, aquele que é, e que era, e que vem, o Todo-Poderoso. TNM, comparar Revelação 1:7-8, Mateus 24:30, Isaías 44:16. Nos versículos 7, 8, 17 e 18 de Revelação 1, encontramos a reafirmação de uma maravilhosa verdade. Jesus Cristo e Jeová são uma mesma substância e, por conseguinte, são iguais, coexistentes, coeternos. Em suma, são uma natureza na acepção mais ampla do termo. Para comprovar essa doutrina bíblica, vamos meditar por alguns instantes sobre esta linha de pensamento. Se compararmos Mateus 24:30 com Apocalipse 1:7, percebemos, sem sombra de dúvida, que Jesus Cristo é aquele que vem com as nuvens nos dois textos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Mateus 24:30. A Bíblia Ara. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Apocalipse 1:7. Bíblia Ara. Seguindo esta mesma linha de raciocínio, vemos que Jeová afirma em Isaías 44:6 que só Ele é o primeiro e o último e o único Deus, o que elimina totalmente qualquer possibilidade de se achar que há dois primeiros e dois últimos. E já que Jeová é o único Deus, como então o Logos pode ser um Deus ou um Deus menor do que Jeová, como ensinam as testemunhas de Jeová em João 1:1, de Empática, Diaglote e TNM. Há muitos textos onde Jeová afirma que é o único Deus e Salvador, Isaías 41:4, 43:11-13, 44:6, 45:5 e 48:12, etc. Estas provas são irrefutáveis, pois Cristo não poderia ser nosso Salvador e Redentor se não fosse Jeová, pois o único Salvador é Jeová, Isaías 43:11. Contudo, apesar de as Escrituras afirmarem que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá, Isaías 43:10, as testemunhas de Jeová insistem no erro de falar em um Deus, contradizendo frontalmente a palavra de Deus. Em 1 Coríntios 8:4-6, Paulo afirma que um ídolo ou falso Deus não é nada. E embora os homens adorem muitas coisas como se elas fossem deuses, existe apenas um único e verdadeiro Deus vivo, com referência a outras pessoas da Trindade, ver Atos 5:3-4 e João 1:1. Os textos de Apocalipse 1:17-18 e 2:8 dão mais suporte à doutrina da divindade de Cristo, pois o revelam como o primeiro e o último, que foi morto e agora vive para sempre. Ora, se Jeová é o único que é primeiro e último, vê referências de Isaías, ou ele e Cristo são um só, ou então as testemunhas de Jeová têm de negar a autoridade das Escrituras se quiserem afirmar o contrário. Para sermos coerentes, temos de responder aos argumentos apresentados pelas testemunhas de Jeová sobre o emprego do primeiro e último, protos no grego, em Apocalipse 1:17 e 2:8. Nessas passagens, as testemunhas de Jeová colocam a palavra primogênito, que é tradução de prototokos, em vez de colocar primeiro, protos,
com o objetivo de negar a divindade de Cristo, apresentando-o como um ser criado que teve um começo, seja Deus verdadeiro. Ver notas de rodapé em The Kingdom Interlinear Translation e The Emphatic Diaglott. Se alguém os interpela com relação a isso, prontamente mencionam Colossenses 1,15, Apocalipse 13,14, demonstrando que o Logos teve um começo. Ver João 1, The Emphatic Diaglott, TNM. Qualquer estudioso da Bíblia mais bem informado percebe que isso é um erro. No Greek Lexicon of the New Testament, o léxico grego do Novo Testamento, de J.H. Thayer, edição de 1886, temos a informação de que a única maneira de se traduzir o vocábulo protos é primeiro, e como diz o próprio Thayer, o Eterno Jeová, Apocalipse 1,17, mais uma vez é comprovada a divindade de Cristo. Prova ainda mais conclusiva é o fato de que os melhores e mais abalizados manuscritos, Sinaítico, Vaticano, etc., traduzem o termo protos, primeiro. No Códice Alexandrino, que não possui sinais de acentuação, a expressão deveria ser traduzida como Criador original, entre parênteses, Erasmo, em harmonia com as regras da crítica textual, Colossenses 1,15. Em suma, o problema todo é uma questão de acentuação. Como não há sinais de acentuação nem de pontuação no Códice Alexandrino, na transição de Apocalipse 1,17, 2,8, etc., e como todos os outros manuscritos trazem o termo protos primeiro, é uma contradição acentuar prototocos para indicar que Cristo é um ser criado e não criador. A acentuação correta de prototocos aparece em todos os outros manuscritos que apresentam Cristo como o proeminente, como deve ser. Isso e mais o fato de que todas as traduções confiáveis colocam primeiro em lugar de primogênito, mais uma vez vem revelar as ardilosas tentativas de distorcer a palavra de Deus, fazendo traduções erradas e manipulações linguísticas. Jesus disse: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, 13. Além disso, é Ele quem está revelando a João todos os mistérios descritos no Apocalipse, Apocalipse 1 e 22, 16. Ele se assenta como a fiel testemunha, Apocalipse 1,5, que afirma: Certamente venho sem demora, Apocalipse 22, 20. Está claro então que Jesus é aquele que está testificando, aquele que está vindo, Apocalipse 1, 2, 7, segundo o livro de Apocalipse, já que é por ordem dele que João está registrando estas revelações.